Mas toda a vida dele foi voltada para o mundo melhor, por fazer uma sociedade igualitária. Eu sei bem que ele dizia que a morte era um traço negro da qual ninguém podia se livrar. Ela matava todo mundo, do mais crente ao mais ateu, pois matou até Jesus, Filho de Deus. Então aí à esquerda, tá vendo? Esse é o posto. Esse é o posto de combustível. E atrás do posto de combustível morava um dos fazendeiros, que também era madeireiro, em cuja casa houve uma reunião em que participou muita gente, inclusive o vice-prefeito da cidade na época, o Dr. Eurico, e nessa reunião se discutiu, se decidiu a morte do João Canuto. Eu acho que eles fizeram uma reunião aqui no grupo do Expedito. Tinha o Expedito, o Robertinho, o próprio, como é que é o nome dele? Braz, finado Braz, né? João Canudo. Aí eles decidiram que não tinha que abrir, teria que ficar, né? Eu até falei para o Expedito, Expedito, porque eu acho que o Expedito ele era mais poeta do que a realidade ele não estava vivendo, né? Entendeu? E eu percebo isso, né? Ele é um cara muito ligado na cultura e tudo, e muitas das vezes quem tá nesse aí não tá na base para saber, a coisa era séria. Eu falei, rapaz, os homens quer te matar, mano, quer matar todo mundo aqui. Eu falei, eu acho que o João Canuto tem que sair. Ele mesmo na época, ele e o Robertinho e o Braz defendia que não teria que sair. Canuto era uma pessoa que carregava, eu vi Canuto carregando um doente nas costas para o hospital. Ele vivia para servir. Agora, o Canuto tinha disputado uma eleição com esse Adilson Laranjeira. E ele só não levou a eleição porque foi roubado. Tinha 6 filhos, com que idade que ele morreu? Ele morreu com 49 anos. Então morreu com 49 anos, tinha 6 filhos, era casado com Dona Geraldina. Quando ele morreu, faltava 3 anos para a eleição. E o prefeito já tinha dito em um determinado local que ele não ia perder a eleição futura para um homem que morava numa casa de palha e o piso de chão batido. Então, isso, eu acho que essa foi uma das principais razões, foi o medo da próxima eleição. Porque aí a classe dominante ia ter um prefeito que não agradava os interesses dele. Ele sempre andava bem vestido, né? Sempre de sapato, não era? Ao contrário do Expedito. O Expedito sempre estava de sandália de dedo, igualzinho eu estou aqui, né? Sandália havaiana. E o João Canuto sempre muito elegante, né? Era um homem pobre e elegante, né? Sempre bem vestido. Aí, João Canuto de Oliveira nasceu em 3 de janeiro de 1936, assassinado dia 18 de dezembro de 85, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, ex-candidato a prefeito, assassinado depois de comunicar inutilmente às autoridades que era ameaçado. E a frase do Evangelho de São Lucas: felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 10. Vamos fazer uma oração por eles? Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem sabe Deus não encontrou, quem sabe Deus não encontrou ainda, e na ausência cabe ao pior. Falar de Deus, isso ninguém duvida. Quem sabe Deus
não encontrou. Quem sabe Deus não encontrou ainda. E na ausência cabe ao pior. Falar de Deus isso ninguém duvida. Se dá rodado, não me incomoda. E nessa roda roda o teu juízo. Sou obrigado a dar um 2. Tribuna mestre não prende por isso. Se entra na tua casa, o que que acontece? Chama a polícia para tirar. É o mesmo que a gente faz. Aí é questão de defender o seu patrimônio. Quer dizer, é a minha posse, mas é o meu patrimônio. Então eu tenho que defender. Como qualquer um vai defender o seu patrimônio, né? Não, aí você utiliza os mecanismos de acordo com a necessidade de cada um. O correto é a justiça. Mas a gente não pode nem ficar discutindo justiça no nosso país, né? É preferível a gente ficar calado, porque eu não sei se por onde vocês andam se tem, porque aqui eles matam, aqui tem matado. Todos eles que vai denunciar das injustiças, eles matam. Então todo mundo aqui, ninguém tem coragem de falar nada sobre as injustiças. Que o que eles têm falado que vai matar, eles têm matado mesmo. Isso aí não escapa nenhum. O pistoleiro, depois de colocar o nome no caderno dele, ele vai mesmo. Estamos na luta, estamos organizando o sindicato novamente, vamos partir para a luta. Vamos mostrar para esses latifundiários, para esses assassinos, que não é matando que se resolve a questão da terra, que eles matam um expedito, matam um Canuto, matam um Carlos, mas muitos expeditos, Carlos e Canuto, surgirão no meio das massas para assumir a nossa luta. Há sempre o perigo do medo paralisar a gente ser amordaçado pelo medo. Isso, por enquanto, não aconteceu comigo. Espero poder continuar a enfrentar essa possibilidade de uma morte prematura, trabalhando como sempre trabalhei e enfrentando as dificuldades segundo as necessidades que existem. E o que eu puder ajudar o povo, eu vou ajudar. Esse é meu desejo, esse é meu compromisso. Agora, o que mais marca nessa questão do sofrimento é que a gente foi pego enganado. A gente pensava se tratar da polícia com algum engano, né? E quando na verdade eram as pessoas, inclusive policiais, para poder assassinar a gente. E a distância que eles percorreram com a gente, cerca de 70 quilômetros, armando e desarmando a arma na cabeça da gente, espancando, até o momento da execução. Então, ali passa pela cabeça da gente tantas coisas, né? Como a gente vai morrer, se morre, se a gente vai ter alguma chance de escapar. E no momento dos tiros nós reagimos, né? Nós reagimos e mesmo algemado. Então, com isso facilitou que eu caísse dentro de um capim muito alto e eles não me acharam. Eles mataram os meninos, eles estavam algemados no braço do outro, não tiveram a oportunidade de sair do raio dos tiros como eu tive, né? Quando é que você teve certeza que você ia morrer? Você resolveu correr? Não. Certeza eu tive desde o momento que a gente foi pego em casa, que eles não quiseram identificar como policial. E quando saiu, eles começaram a dizer que nós estávamos matando gente nessa fazenda, né? Então, como eu não tinha participação, eu já sabia, e começaram a comentar a morte do Braz e do Ronan, que tinha sido 18 dias antes. Então, aí eu já sabia que era uma armação, uma emboscada, mas já estava algemado, não tinha mais como sair do carro. Então, depois dos tiros, tem uma questão que me marcou muito também nesse dia, que eu pedi ajuda numa casa onde as pessoas eram trabalhadores rurais e que ouviu todos os disparos. Foi mais ou menos cerca de 150, 200 metros da casa deles. Então eu pedi ajuda lá, era por volta de 2 horas da manhã. Aí levantou um senhor, uma senhora muito preocupada e com medo, né?
e serraram, aí ele cerrou a corrente da algema, que estava minhas mãos para trás, ele cerrou a corrente da algema, e isso para mim já foi uma ajuda muito grande, porque até então eu estava caindo toda vez que eu no mato, eu não tinha firmeza, não tinha as mãos, de vez em quando eu caía e dava trabalho para levantar, e levantou duas crianças, duas mocinhas, assim mais ou menos, período assim, mais ou menos uma faixa etária de 10, 11 anos, e que viu tanto de sangue na roupa, né, elas tiraram a minha camisa e amarraram um pano. Foi atingido? Uma faixa, fui atingido na barriga e no braço. E amarraram uma faixa e essa faixa parece que estancou o sangue. Desse momento em diante eu não perdi mais sangue pela barriga, eu perdi mais sangue a partir daí só no braço, né? E então eles foram muito solidários nesse momento, né? E eu andei 12 quilômetros a pé até na cidade, cheguei lá por volta de 5 horas da manhã. Aí pedi ajuda num posto de gasolina, aí tinha uns caminhoneiros levantando e por causa das argolas que estavam no braço, eles achavam que eu era bandido e queriam me pegar na marra para levar para a polícia. E eu já sabia que tinha participação de polícia, não queria, em hipótese nenhuma, antes de eu ter reunido testemunhas, né, ter reunido pessoas. Aí lá nesse posto, o guarda que trabalhava, ele conhecia a história do meu pai. E aí quando perguntou meu nome que eu falei, ele foi quem acalmou os caminhoneiros, as pessoas, inclusive ele mesmo, que estava tentando me pegar para levar para a polícia, né? Então esse momento foi muito ruim, você passar por as pessoas, os cidadãos que estavam ali, a gente passar por bandido, né? Por causa de um par de algema que a polícia que assassinou colocou nas minhas mãos, né? E nos meus irmãos que foram assassinados, e você chegar, contar uma história e as pessoas, os cidadãos ainda não querer acreditar, acho que com medo por estar protegendo um bandido, né? No dia seguinte, na Câmara Municipal da cidade vizinha de Xinguara, o Sindicato Rural promoveu uma reunião de fazendeiros, onde eles deixaram claro as suas intenções. O que vai mal é o desrespeito ao direito de cada um, em especial ao direito de propriedade. As grandes e médias propriedades estão invadidas ou ameaçadas de invasão. Nós é que tem que resolver esse problema. Não esses comunistas que vêm aí fazer discurso em cima do palanque, que vem chorar em cima de defunto. Eu não sei como, meus amigos, em Rio Maria tem uma família do Canuto. Já foi morto o Canuto, foi morto 2 filhos. E ainda essas pessoas têm a coragem de subir no palanque, rapaz. Será que essas pessoas não têm remorso? Que tem o seu pai morto, tem 2 filhos mortos, e está em cima do palanque xingando o fazendeiro. Nós temos, gente, é que resolver o problema. Eu acho que me denunciaram, né, me viram, principalmente no período da ditadura e logo após, como comunista, como terrorista, esse tipo de coisa, como subversivo. Eu sempre dizia, né, naquela época, né, eu morava aqui, que de fato eu era um subversivo, no sentido de que eu queria subverter essa desordem. Nós vivíamos e vivemos, diria hoje ainda, né, uma desordem social, um caos fundiário, um caos nas relações humanas. As pessoas têm os direitos pisoteados. É uma tragédia que tenhamos ainda a utilização de mão de obra escrava por esses grandes empreendimentos. Então, nesse sentido, eu era um subversivo, porque eu queria subverter essa desordem. E meu desejo era que houvesse uma nova ordem aqui, né? Nós precisávamos exorcizar esses demônios, que são os demônios da fome, da miséria, da injustiça, da prepotência, né? E criar o mundo melhor, o mundo que Deus quer, o mundo que deveria ser feito, onde corre leite e mel, onde corre justiça, né? Usando uma imagem simbólica dos indígenas, né? A terra sem males, né? Que é a utopia dos índios, é ter essa terra sem males, essa terra sem maldade, sem dificuldade, né? As lágrimas devem ser enxugadas. Nós cansamos de celebrar a missa de 7º dia, nós cansamos de ficar